Olá, aluno do segundo ano. Nós vamos agora, então, corrigir o PET complementar, o primeiro PET complementar na semana 1. Eu peço que vocês deixem um gostei ou não gostei, um like ou dislike aí, só para dar uma força para o canal. E deixa eu explicar, antes de mais nada, por que a gente viu vetores nesse como complemento da semana 1. Todos nós sabemos que força, né? As leis de Newton trata de força e força é uma grandeza vetorial. Então, eu achei que ficava bem a gente fazer uma revisãozinha dessa parte de grandezas e vetores e assim cobrei no PET complementar. E algumas escolas mineiras usaram esse PET complementar. Então, primeiro vamos lembrar lá o que é grandezas físicas. Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, né? Que a gente consegue quantificar. Então, na física a gente tem dois tipos de grandezas. Então, a gente tem as grandezas escalares, né, que é aquela que só o valor e a unidade de medida que a gente usou, e quando a gente mede, a gente compara com um padrão. Então, só o valor com a unidade de medida já fala tudo. E, por exemplo, a temperatura, massa, calor, tempo. Você falou assim, o tempo de aula é 50 minutos. Bom, aí não acabou, já informou tudo, já dá para mim ter uma noção. Diferente de grandeza vetorial, né? Grandeza vetorial já são aquelas que elas não ficam totalmente determinadas só com o valor e com a unidade. Você também precisa saber, além do valor, que seria o módulo, a quantidade, você tem que saber a direção e o sentido, para que lado que ela foi, para onde que foi, com a velocidade. Você falar, eu não vou saber se um carro conseguiu ultrapassar o outro a 50 km por hora, se eu não souber em que direção que ele está. Não sei se ele conseguiu chegar, né, no lugar certo. Então, gente, vetores é um ente matemático que ele vai ter um valor que vai associar a uma seta, né? Ao comprimento da representação gráfica. Ele vai ter um valor real, que a gente chama de módulo, intensidade, e ele vai ter também uma direção e um sentido. Então, para a gente representar, a gente vai fazer igual eu falei, uma setinha. Então, no caso, a representação é um módulo 3 unidades, a direção da reta R, ou no caso aí horizontal, no sentido de A para B, ou então, no caso específico aí, para a direita. Então, o módulo do vetor, ele vai representar o comprimento dessa seta aí. E o vetor, eu posso indicar o vetor, geralmente, vetor a gente indica colocando uma setinha sobre a letra que está representando ele, né? Então, a origem é A e a extremidade dele é B. Então, as características do vetor, ele tem módulo, né? Módulo a gente representa sobre barras, ele tem direção, que é a reta que o contém, e tem sentido, que é a orientação dessa reta. Então, gente, é comum a gente ter que adicionar vetores. Então, somar vetores não é igual você somar outras grandezas. A grandeza vetorial, a soma vetorial é diferente da soma algébrica, né? Você só unir valores. E se você tiver que subtrair, é só você usar vetor oposto. O vetor oposto vai ser o quê? Vai ser aquele vetor que tem o mesmo módulo, a mesma direção e o sentido dele é contrário. Então, para mim adicionar vetores, eu tenho dois métodos. Eu tenho o método gráfico, que é também chamado de regra do polígono. É quando você pega os vetores, você une eles, assim, onde acaba um, começa o outro. Tipo assim, ó, eu vou unir esses 4 vetores coloridinhos aí, ó. Pus o vermelho. Onde terminou o vermelho, eu coloquei o amarelo. Onde terminou o amarelo,
eu coloquei o azul e assim foi. O vetor resultante vai ser o que começa onde começou o primeiro e termina onde terminou o último. Esse é o vetor resultante. Já o método analítico, é a regra do paralelogramo, você só pode somar 2 vetores por vez. Então, você vai, tenho esses 2 vetores, você vai colocar eles, unir eles pelas extremidades e vai traçar uma paralela a cada um pela extremidade do outro. Então, aqui eu tracei as paralelas. O vetor resultante vai ser o que inicia, onde inicia os 2 vetores e termina no encontro das paralelas. Esse é o vetor resultante. Outra forma, então tem outra forma da gente fazer isso também. Às vezes a gente não precisa somar e pode aproveitar para somar também através de decomposição de um vetor. Então, você decompor o vetor é você colocar, achar as componentes vertical e horizontal dele. Então, seria o vetor y e o vetor x. Então, o vetor x geralmente é aquele que está formando, que o lado dele é ângulo do ângulo formado pelo ângulo com eixo x. Então, ele vai ser o vetor vezes o cosseno desse ângulo. A componente y vai ser o vetor vezes o seno. Então, aqui eu vou... Como é que eu acho a componente horizontal e vertical? Eu projeto, eu traço no início do meu vetor, eu traço as retas como se fosse um eixo cartesiano e eu projeto, então, eu vou projetar aqui, ó, no eixo y, né, com uma linha de 90 graus, vou achar o vetor, a componente y. Vou projetar ele no eixo x, vou achar a componente x. Isso serve muito também quando você está numa malha quadriculada. Às vezes você está numa malha quadriculada, é muito mais fácil para você somar os vetores, se eles, conforme a disposição deles, você decompor. Então, usar o vetor horizontal e vertical. Às vezes também, quando lá tem em trabalho, às vezes a gente precisa decompor a força assim também. Então, é bom saber a decomposição de vetores. Então, vamos lá. A primeira atividade aí falava, considere as grandezas físicas. Então, ele dá velocidade, temperatura, quantidade de movimento, deslocamento e força. Destas, a grandeza escalar é... Então, a velocidade eu preciso... A única coisa que eu não preciso saber a direção e sentido é da temperatura. Quantidade de movimento tem a ver com velocidade. Velocidade é grandeza vetorial. Deslocamento também. O deslocamento é diferente de distância percorrida. E força. Então, o 2. Na segunda atividade, fala, no corpo estão aplicadas apenas 2 forças de intensidade, 12 newtons, então eu tenho aqui a maior, deve ser 12 newtons, e 8 newtons, né? Deve ser aqui, com a mesma direção e mesmo sentido. A intensidade da força resultante. Bom, se eu tenho 2 vetores com mesma direção, mesmo sentido, se eu colocar um aqui seguido do outro, gente, o que eu vou fazer? Eu vou somar os 2, né? Então, é a soma algébrica. Se fosse sentidos opostos, eu faria a subtração. Então, nesse caso, a soma algébrica vai dar 20 newtons. Na 3, é uma questão da Fundação Carlos Chagas, o módulo da resultante de 2 forças de módulos 6 kg forças e 8 kg forças, então tá aqui, ó, F2, 8, F1, 6, que formam entre si um ângulo de 90 graus. Então aqui, ó, tá vendo que usou já, te deu a dica de usar a regra do paralelogramo. Então, quer dizer, se eu colocasse esse vetor aqui, ó, do mesmo jeito, a força resultante ia sair da mesma direção, no mesmo sentido, ia ser no mesmo lugar. Agora, isso aqui, ó, quando forma um ângulo de 90 graus, eu uso o teorema de Pitágoras.
Se fosse um ângulo diferente de 90 graus e eu precisasse calcular o módulo, eu não coloquei lá atrás nas instruções, mas aí você usaria a lei dos cossenos. Então aqui, ó, eu não preciso calcular isso aqui não, tá? Porque aqui, ó, pensa comigo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Eu não usaria, eu calcularia direto, porque aqui, ó, um lado 6, outro lado 8, aqui só pode ser 10. Veja bem, 6 é 2 vezes 3, 8 é 2 vezes 4. Então, eu tenho o triângulo 3, 4, 5. É um daqueles pitagóricos, é o pitagórico mais famoso, né? Então, a resultante vai ser 2 vezes 5, que é 10. Mas se você quiser calcular, você pode calcular, jogar em Pitágoras e vai dar 10 do mesmo jeitinho. Então, a resposta é 10 kg/força. A 4 está aí, ó, um exemplo na malha quadriculada. Esse exemplo estava no PET 1 do ano passado. Então, ele quer a soma AB dos vetores A e B. Se eu for somar só o vetor A e B, eu posso, como fazer um recorte disso aqui, eu posso trazer o vetor B aqui, ó, na extremidade, vou ter o vetor resultante aqui. Na B, o A mais C, eu posso pegar aqui, ó, vou trazer o vetor C para cá e vou ter o resultado aqui, o vetor resultante. Depois, B mais C. Então, vou trazer o C aqui para a extremidade e vou vetor resultante aqui. Começa onde começa o primeiro, termina onde termina o segundo. O D, agora eu quero somar os três. Então, tenho o A, vou colocar o B seguido, vou colocar o C. O vetor resultante vai vir de onde começa o A, aonde termina o C. Então, é isso. Esse foi o PET complementar da semana 1, a semana 1 do PET complementar. Até semana que vem, a correção do PET 2, da semana 2 do PET normal, já deve estar publicada.